Bem-vindos a esta exploração aqui do The Deep Dive. Hoje a gente tem um material, olha, bastante denso, provocador até. São trechos de Fim do Jogo, Diário de Consciência, de um autor chamado Elder Lag. Logo na introdução, ele se coloca como alguém que, passou a vida observando, refletindo e principalmente questionando o que a gente entende como realidade. E ele deixa bem claro, sabe? A intenção não é ensinar, nem dar solução fácil para nada. O que ele quer é partilhar as percepções dele sobre o mundo, sobre o que ele chama de sistema que nos aprisiona e sobre a tal da consciência que observa isso tudo. Ele menciona essa coisa de testemunhar o caos, a queda de tudo que nunca funcionou, mas, assim, sem se identificar com isso, né? Mantendo uma distância de observador. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mergulhar nessas ideias, nesses insights do autor. Ele fala de colapso de estruturas, da ilusão do conhecimento, da natureza humana, observação pura. Tudo isso, claro, olhando só para o que está nos textos que a gente recebeu. Vamos investigar isso aí. Exatamente. Acho importante frisar isso, né? Nossa análise vai ser só com base nesses trechos do Fim do Jogo. Vamos explorar essa cosmologia particular, o que o Elder Lagar apresenta, como ele argumenta, as implicações disso dentro do texto mesmo, sem colocar coisa de fora, nem julgar se a visão dele é, digamos, válida ou não. É entender o que ele diz. Combinado. E olha, logo de cara, no primeiro capítulo aqui, ele já lança uma ideia central que é... impactante, no mínimo. Ele diz que a Terra não seria uma escola para a alma evoluir, como muita gente acredita, né? Mas sim uma prisão espiritual. Ele descreve o mundo como um labirinto energético, uma armadilha complexa. E o ponto-chave não teria sido criada pela fonte divina original, mas por uma entidade que ele chama de Yaldabaoth, o tal do demiurgo. Essa figura, Yaldabaoth, é fundamental para entender tudo que ele propõe. No texto, ele é descrito como uma entidade que nasceu do caos, seria resultado de um ato isolado, não planejado, de um ser superior, um Aeon, chamado Sofia. E esse Yaldabaoth, segundo Locke, por não saber da própria origem, nem que existia algo acima dele, se autoproclamou o único Deus. Aquela frase gnóstica clássica, né? Eu sou Deus e não há outro além de mim. A partir daí, ele teria criado esse cosmos inferior, material, e os arcontes, que seriam os servos dele, digamos assim. E esses arcontes, eles têm uma função específica nesse esquema, certo? Não é só poder por poder. Precisamente. De acordo com o texto, a função principal dos arcontes, sob as ordens de Yaldabaoth, é administrar essa prisão e, o mais importante, drenar a energia da centelha divina, aquela essência espiritual que veio da fonte original e que estaria presa aqui nos humanos, na matéria. Essa energia seria o combustível do sistema todo. E essa energia que eles drenam tem até nome no texto, né? O que sugere que é um conceito bem definido para ele. Sim, ele chama de lush. O texto descreve o lush como uma forma, assim, refinada de energia emocional. Mas não qualquer emoção, especificamente as de baixa vibração. Medo, dor, angústia, trauma, sofrimento, desespero humano. A ideia central aqui, o ponto nevrálgico mesmo da tese dele, é que essas emoções negativas não são só um subproduto ruim da vida. Elas seriam o produto principal, intencional. O verdadeiro alimento que sustenta Yaldabaoth, os arcontes e todo esse sistema de controle. Entendi. Então, quer dizer, pela lógica dele, sentir medo, sofrer, não é só consequência, é o objetivo do sistema. A gasolina mesmo. Isso inverte tudo, né? E como que esse sistema garantiria a produção constante desse tal de lush? Ele explica os mecanismos? Sim, ele estrutura isso de forma bem metódica até. Primeiro ele fala dos 4 pilares de dominação. Pensa neles como as bases, os estados mentais que o sistema incentivaria para manter as almas presas e produtivas de lush. São eles a ignorância, principalmente a amnésia sobre quem somos, nossa origem divina, o medo, essa ansiedade constante que paralisa, torna a gente manipulável, o desejo,
a busca sem fim por satisfação externa, né, material, emocional, status, que mantém o foco fora, e a ilusão, as visões distorcidas da realidade, incluindo aí falsas crenças espirituais sobre o propósito da vida e tal. Ok, esses seriam os alicerces psicológicos, digamos assim, da prisão. Mas como isso funciona na prática? Como esses pilares sustentam o sistema no dia a dia? Aí entram os mecanismos de aprisionamento. São as ferramentas, os processos ativos que o sistema usaria se apoiando naqueles pilares. Ele lista 5 principais. Primeiro, a amnésia espiritual quando a gente nasce, que garante a ignorância da origem. Segundo, o tempo cíclico. Não seria linear evolutivo, mas um ciclo de nascimento, morte e reencarnação forçada, para reiniciar o processo de aprisionar e colher lush. Terceiro, os enganos das figuras de luz. Supostos guias, anjos, até a famosa luz no fim do túnel, seriam armadilhas para trazer a alma de volta para o ciclo. Quarto, emoções manipuladas. Eventos mundiais ou até pessoais orquestrados ou inflados para gerar medo, culpa, dor em massa. E quinto, os contratos inconscientes. Acordos que a alma faria entre vidas, enganada ou forçada, aceitando voltar para pagar supostos débitos kármicos, que para ele é outra ilusão do sistema. Fica claro como uma coisa amarra na outra. A amnésia serve à ignorância, os enganos de luz servem à ilusão, as emoções manipuladas ao medo. E o ponto crucial, pelo que eu estou entendendo da visão dele, é que o objetivo final de tudo isso não seria aprendizado, não seria evolução da alma. Exatamente. Mas sim a coleta contínua desse lush. Exatamente. A perspectiva que o texto apresenta é essa. Um sistema fechado, tipo uma fazenda de energia, e não uma escola cósmica. E essa ideia do tempo cíclico, da reencarnação como ferramenta para aprender, é tão central que ele dedica um capítulo só para isso. Sim, o capítulo Reencarnação Forçada. Essa é outra ideia que, nossa, bate de frente com muitas visões espirituais mais estabelecidas, né? Que vem a reencarnação como chance de crescer, quitar débito, aprender. A visão dele aqui é bem mais sombria. Sem dúvida. Ele descreve explicitamente: não é evolução, é um ciclo estratégico de reinicialização. É quase como formatar um HD para reinstalar o mesmo sistema operacional de sofrimento, sabe? Ele usa aquela metáfora forte que você citou. A morte não é um fim, é apenas a entrada no próximo corredor da cela. A ideia é que morrer não liberta, só começa o processo de ser convencido ou enganado a voltar para mais uma vida de produção de lush. E como funcionaria esse processo de convencer a alma a voltar? Ele detalha essas táticas? Sim, ele descreve as táticas de retorno, que se ligam diretamente aos mecanismos de aprisionamento que a gente já falou. A primeira é a armadilha da luz, aquela experiência do túnel de luz que tanta gente relata em Quase Morte. Segundo ele, seria a principal ferramenta de captura. Um portal de reciclagem disfarçado de paraíso de volta à fonte. Ignorar essa luz seria essencial. A segunda tática, o conselho e a culpa. Depois de morrer, a alma encontraria entidades que se passam por guias, mestres, até parentes que já se foram. E essas entidades usariam a culpa, revisões de vida manipuladas, a ideia de missão inacabada, ou karma, para convencer a alma a aceitar voltar. E o karma, como ele entra nisso? Geralmente a gente pensa como uma lei justa de causa e efeito. O autor reinterpreta totalmente. A terceira tática é o contrato falso. Ele argumenta que o próprio conceito de karma, como a gente costuma entender dívidas para pagar a vida após vida, seria uma construção do sistema, serviria para justificar o sofrimento e fazer a alma consentir com o retorno, mas sob falsos pretextos. Seria um contrato aceito por ignorância ou coação emocional mesmo. E a quarta tática é, de novo, a amnésia espiritual. Mesmo que a alma
concorde em voltar, as memórias da experiência pós-morte das vidas passadas seriam apagadas ou suprimidas antes de nascer de novo, para garantir que ela entre na nova vida zerada, né? Pronta para repetir os padrões e gerar mais lush. É um ciclo que se autoalimenta de um jeito bem sinistro se a gente segue a lógica dele. A amnésia garante a ignorância, que permite a manipulação emocional, que gera o lush. Isso. E as táticas de retorno garantem que a alma volte para mais uma rodada, mantendo o fluxo de energia para o sistema. Se a gente conecta isso ao quadro geral que o autor pinta, sim, o propósito dentro dessa cosmologia específica que ele descreve não seria o crescimento da alma nem purificação, seria manter a fonte de energia emocional, o lush, para os arcontes e Yaldabaoth. Essa perspectiva leva direto para o próximo ponto que ele aborda, a colheita da dor. Se o lush é o objetivo, então o sofrimento humano não pode ser só acidente, né? Teria que ter uma intenção aí. É exatamente essa argumentação no capítulo Colheita da Dor. O autor propõe que o sofrimento humano, em todas as suas formas, não é só acaso ou erro humano, é algo sistemático quase, cultivado. Ele usa essa metáfora da humanidade como uma lavoura da dor, onde as experiências negativas são a colheita que eles querem. Ele cita exemplos que vão de grandes catástrofes, guerras, que geram medo e dor em massa, até injustiça social, pobreza, doença, tragédia pessoal. Tudo isso, na visão dele, contribui para o reservatório de lush. Ele chega a mencionar a fé religiosa nisso, o que é surpreendente. Sim, ele argumenta que até a fé, quando distorcida, sabe? Culpa excessiva, medo de castigo divino, dogmatismo, conflito religioso, pode virar uma fonte potente de lush. A ideia é que qualquer estado emocional intenso de baixa vibração serve ao propósito do sistema. E ele reforça que os pilares, ignorância, medo, desejo, ilusão, e os mecanismos amnésia, ciclo, enganos, emoções, contratos, são justamente as estruturas que garantem que essa colheita seja farta e constante. Ou seja, ele descreve um sistema quase agrícola, mas onde se colhe a nossa angústia. É uma visão bem desoladora da condição humana, né? Não tem espaço para crescimento, para propósito positivo nessa lógica. Dentro da descrição do problema, a visão é, de fato, muito sombria. Ele descreve o mundo não como palco para evolução, mas como um laboratório de dor bem eficiente. Porém, ele não para aí. A segunda metade do material que a gente analisou foca justamente em como sair disso, no que ele chama de lembrança e escape. Ah, então existe uma saída proposta nesse sistema. E como funcionaria? Se a própria luz é a armadilha, como é que escapa? A chave, segundo o autor, não está em buscar algo fora, nem mesmo a luz. Está em algo interno. A lembrança espiritual. Ele descreve essa lembrança como a maior ameaça para o sistema dos arcontes. Seria aquela voz interior, aquele sentimento de não pertencer, sabe? Aquela saudade de algo que a gente nem sabe o que é. Seria a centelha divina tentando lembrar sua origem e natureza soberana. O escape, então, não seria seguir guia ou luz nenhuma. Seria cultivar ativamente essa lembrança. Usar o discernimento para reconhecer as ilusões e, ponto crucial, exercer o não consentimento. Não consentimento. O que isso quer dizer na prática? Dentro dessa estrutura toda, se recusar a sentir medo ou dor. Isso parece quase impossível. Não seria bem suprimir emoção, porque isso ele provavelmente diria só gera mais conflito interno e, portanto, mais lush. O não consentimento parece ser mais uma postura de consciência. É reconhecer as manipulações, o medo sendo induzido, a culpa sendo usada, o desejo estimulado, mas escolher conscientemente não se identificar com elas, não dar sua energia para elas, não aceitar os contratos implícitos que elas representam. É uma recusa interna em validar a autoridade do sistema sobre a sua consciência. A frase de impacto que resume isso é "eu me lembro e não volto". Uma afirmação de soberania e da intenção de quebrar o ciclo.
Isso deve exigir uma preparação bem intensa, imagino. Como alguém se prepararia para esse ato de não consentimento e escape, especialmente na hora da morte, que ele descreve como cheia de armadilhas? O texto detalha algumas preparações essenciais que a pessoa deveria praticar em vida. A primeira é a convicção absoluta da verdade dentro da cosmologia dele, claro. Internalizar a fundo a ideia de que a luz pode ser armadilha, karma pode ser contrato falso e que a alma é soberana e livre por natureza. A segunda é treinar o não consentimento no dia a dia. Praticar observar as tentativas de manipulação mental, emocional, sem reagir no automático, afirmando internamente: eu não participo disso. A terceira, a afirmação de soberania espiritual absoluta. Declarar regularmente para si mesmo: eu sou centelha da fonte original, livre de qualquer autoridade externa ou dívida kármica imposta. E a quarta, a visualização do trajeto de escape. Criar um mapa mental claro de como seria o pós-morte. Ignorar túnel de luz, recusar interagir com qualquer figura guia, anjo, parente, bababá, afirmar a própria soberania e direcionar a consciência para além das camadas de controle do sistema, de volta para a suposta fonte original. Interessante ele mencionar que o caminho para essa lembrança e escape não é para fora, buscando algo no mundo ou mesmo no pós-morte, mas sim para dentro, para o silêncio interior. E ele propõe uma mudança na narrativa básica da existência, né? Em vez da tríade falsa, nasça, sofra, morra, retorne, o ciclo verdadeiro seria queda, o aprisionamento inicial da centelha, lembrança, o despertar da consciência na prisão, e retorno, a volta à fonte. Exatamente. E para cultivar essa lembrança e fortalecer a capacidade de não consentir, ele sugere práticas diárias, um ritual e repetição. Não são rituais externos, mas disciplinas internas. Primeiro, meditação profunda, com o objetivo específico de aprender a dissociar a consciência do corpo, das flutuações da mente, virar um observador neutro dos próprios pensamentos e emoções. Segundo, a repetição da verdade. Afirmar constantemente, como um mantra interno, a própria soberania, a natureza ilusória do sistema, a intenção de retornar à fonte. Isso serviria para reprogramar a consciência, né? Familiarizar com essa perspectiva. E terceiro, atenção plena, mindfulness, mas com foco específico. Observar as tentativas de manipulação do sistema, medo, culpa, desejo, distrações no dia a dia, reconhecê-las pelo que são, segundo a teoria dele, e conscientemente retirar o consentimento e a energia delas. Então, a ideia é que essa prática constante de lembrar quem você é uma centelha divina soberana, e o que é o sistema uma ilusão de controle, acaba por dissolver o poder da ilusão sobre a consciência. Não é uma fuga física, mas um despertar interno que torna o labirinto irrelevante para quem percebe que ele é ilusório. Essa parece ser a essência da proposta de escape no texto do Lag. Quando a alma, através da lembrança e do não consentimento, recupera a percepção da sua natureza original, soberana, o ciclo de aprisionamento perde o sentido, as armadilhas como a luz falsa perdem o poder de atração e a liberdade se torna a única realidade percebida pela consciência desperta. Pois é, a tese central é bem ousada mesmo, que este mundo não é neutro. Não é uma escola para a gente evoluir, nem só fruto do acaso, como a ciência mais materialista diria. Seria, então, uma prisão energética, na linguagem deles, projetada especificamente para extrair emoções humanas, principalmente, olha só, medo e dor. complicado. E isso vai totalmente contra as explicações mais comuns, né? Seja a ideia de um teste divino, ou uma jornada cósmica de aprendizado, ou mesmo a visão científica do acaso. Exatamente. E segundo essa fonte, essas narrativas comuns seriam o quê? Parte do problema? Isso. Seriam vistas como parte da ilusão. Ilusões que, no fundo, sustentam a própria prisão, sabe? Fazendo a gente se conformar ou buscar soluções só dentro do sistema que já é limitado. Faz sentido, dentro dessa lógica, manter as pessoas olhando na direção errada, digamos assim.
E o material que a gente está vendo aponta que essa ideia não é nova. Diz que tem ecos disso em tradições bem antigas. Os gnósticos, por exemplo, falavam da prisão criada pelo demiurgo. Uhum. Certos budistas esotéricos falam do samsara, né, o ciclo de sofrimento. Até na Cabala tem a Sitra Ashra, o outro lado. Interessante essas conexões. E a sugestão é forte. Esse tipo de conhecimento teria sido deliberadamente suprimido ao longo da história. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente intrigante. Certo. Então, para entender essa suposta prisão, precisamos entender quem a construiu, né? O tal do demiurgo. Exato. A gente mergulha aí na cosmologia gnóstica que a fonte descreve, baseada naqueles textos de Nag Hammadi, como o Apócrifo de João. Certo, os textos encontrados no Egito. Isso. Eles falam do pleroma, que seria a plenitude divina, a fonte original, e de um éon, uma emanação divina chamada Sofia. Sofia. E Sofia, agindo sozinha, sem seu par, teria criado algo imperfeito. Uma entidade que eles chamam de Yaldabaoth. Esse seria o demiurgo. Yaldabaoth. E como ele é descrito? Olha, a descrição é bem pitoresca, digamos. Corpo de serpente, rosto de leão. Mas o principal é o caráter dele, visto como arrogante, meio deformado espiritualmente e ignorante de sua própria origem divina lá no pleroma. E por ser ignorante, ele achava que era o quê? O Todo-Poderoso? Exatamente. Ele teria se proclamado o único Deus. Aquela frase famosa, eu sou Deus, e não há outro além de mim. E a partir daí, ele criou este cosmos inferior, que seria uma cópia falha do pleroma, junto com seus assistentes. Os arcontes, imagino. Bingo, os arcontes. E os textos gnósticos até descrevem eles com aparências bizarras, tipo cara de ovelha, de burro, de hiena, serpente. Nossa, que imagético. É, bem visual. Mas o ponto central, segundo a perspectiva que a gente está analisando, não é nem tanto a aparência exótica deles. E sim, A ideia de que seriam inteligências reais, talvez astrais, mas que não teriam a centelha divina original. A função deles seria gerenciar essa prisão e, mais sinistro ainda, se alimentar da nossa energia humana. se alimentar da nossa energia? E a origem humana, como entra nisso? Nós seríamos criação desse demiurgo também? Não exatamente. E aqui está um ponto-chave, o fascinante dessa reinterpretação. Nós não seríamos criação direta dele. Então, Seríamos faíscas da luz divina original, lá do pleroma, que teriam meio que caído ou sido aprisionadas aqui, nesses corpos de matéria que o demiurgo criou. uau! Quer dizer que nossa essência seria divina, mas estaria presa num sistema hostil. Exatamente essa ideia. E toda a estrutura da nossa realidade. O tempo, o espaço, as emoções humanas mais intensas, principalmente as negativas, tudo isso seria parte de um sistema projetado para drenar a energia dessa nossa centelha divina aprisionada. Complicado? Um sistema de drenagem de energia vital. E como que esse domínio se manteria? A argumentação aponta para 4 pilares principais que sustentariam essa estrutura. Quais seriam? Ignorância, a gente não saber quem realmente somos, de onde viemos, medo, que paralisa, controla, especialmente o medo da morte, da dor, da escassez, desejo, aquela busca incessante por coisas externas que nos distrai da nossa verdadeira sede, que seria o retorno à fonte, e ilusão, aceitar essa prisão toda como se fosse a única realidade possível, como algo normal. Psicológico e espiritual. E para que tudo isso? Qual é o objetivo final dessa engrenagem toda? A fonte diz que acolheram uma coisa que um pesquisador, o Robert Monroe, chamou de lush. Lush. O que seria isso? Seria uma energia emocional bem específica, refinada, gerada principalmente pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, pelo medo. Nessa visão, a dor e o sofrimento não são acidentes ou lições apenas. São o produto principal que esse sistema deseja colher. Isso é, francamente, bem desconcertante de pensar. Nossa, é mesmo. Quer dizer que o sofrimento humano teria um propósito, mas não para nós.
e sim para essas entidades. É isso? É essa alegação, bem pesada, né? E para garantir essa colheita de Lush, a fonte descreve um sistema com 5 mecanismos de controle principais atribuídos aos arcontes, que funcionam juntos. 5 mecanismos, vamos ver. Primeiro, a ignorância, que já falamos, mas aqui especificamente através da amnésia que a gente tem quando nasce. Esquecer quem somos, de onde viemos. Certo, o véu do esquecimento. Depois, o medo. Medo de morrer, de sofrer, de ser punido, medo da escassez, tudo que nos paralisa e nos torna controláveis. Uhum. Em terceiro, o desejo. Aquela insatisfação constante, a busca por prazer, poder, posses, tudo fora da gente. Uma distração perfeita para não olharmos para dentro, para nossa conexão com a fonte. A eterna busca externa. Quarto, o tempo. O tempo como a gente conhece, linear, ciclo de nascer, envelhecer, morrer. E aí entra a reencarnação, mas não como evolução, e sim como uma forma de reciclar a consciência, manter a gente preso nessa esteira. A reencarnação como parte do controle. Isso é forte. E, por último, a ilusão, que é o que faz a gente achar tudo isso normal. A cultura, a mídia, a sociedade, até algumas interpretações de religião ou ciência acabariam reforçando o véu, mantendo a prisão invisível. Entendi. Ignorância pela amnésia, controle pelo medo, distração pelo desejo, reciclagem pelo tempo e encarnação e normalização pela ilusão cultural. É um sistema bem amarrado se for real. Exatamente. E aí você tocou num ponto crucial, a reencarnação. Segundo essa visão, ela não seria para evoluir, mas sim parte da armadilha. É o que se argumenta assim. Não seria evolução, mas contenção. A ideia é que as almas, depois da morte do corpo físico, seriam de alguma forma interceptadas. Interceptadas? Como assim? Persuadidas a voltar, usando talvez um sentimento de culpa por erros passados, ou a ideia de dívidas kármicas que precisam ser pagas, dívidas que poderiam ser fabricadas, segundo essa teoria, ou até mesmo apelando para os nossos laços emocionais com quem ficou aqui. Para nos convencer a entrar na rota de novo. Exatamente. O objetivo seria reiniciar o ciclo de sofrimento e, consequentemente, a colheita de Lush. Se a gente junta todas essas peças, o que emerge é a descrição de um sistema de manutenção bem complexo e que se autossustenta. E uma alegação bem forte que acompanha tudo isso é que as provas, as evidências dessa realidade alternativa teriam sido, sistematicamente ocultadas ou até destruídas ao longo do tempo. Sim, o material argumenta bastante isso, que essa visão não é nova, mas foi ativamente combatida. Eles apontam, por exemplo, para a ocultação de textos antigos, como os de Nag Hammadi, que a gente mencionou, ou o livro de Enoque. Que são textos considerados apócrifos por muitas tradições, né? Exato. E também a perseguição histórica, muitas vezes violenta, a grupos que tinham ideias parecidas. Os cátaros na Europa medieval são um exemplo clássico que eles citam. A cruzada contra os cátaros. Isso. E até figuras mais modernas que teriam sido marginalizadas por desafiarem o status quo científico ou espiritual, como Wilhelm Reich ou Nikola Tesla. Nomes conhecidos por ideias fora da caixa. É. E mencionam também coisas como as pesquisas do Robert Monroe sobre o Lorsch e estudos sobre experiências de quase morte que relatam encontros com entidades que podem parecer enganadoras, sabe? Não só seres de luz amorosos. Além de traçar paralelos com figuras ou conceitos sombrios em outras mitologias, tipo os Asuras no hinduísmo ou os Maras no budismo, que tentam impedir a iluminação, a ideia central é: essa narrativa alternativa sempre esteve aí, de alguma forma, mas foi combatida, ridicularizada ou escondida. E um dos pontos mais chocantes, eu diria, e controversos dessa visão é a interpretação que ela dá para aquela famosa luz no fim do túnel que muita gente relata em Ikemes. Ah, sim. Esse é um ponto bem perturbador. A fonte sugere que essa luz pode ser, na verdade, uma armadilha. É isso.
Eles citam até o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todo, que já trazia alertas para a alma desencarnada não seguir luzes falsas ou se deixar levar por visões. Interessante, um texto antigo já falando disso. E conectam isso com relatos de EQMs onde a luz é descrita como irresistível, magnética. A hipótese levantada é que, nesse momento de transição, podem aparecer figuras familiares ou seres de luz, ou até um conselho de anciãos. Que faria uma espécie de revisão da vida, né? Isso, mas uma revisão focada nos erros, nas falhas. O objetivo, segundo essa teoria, seria gerar culpa, um sentimento de dívida e assim convencer a alma a retornar. Voltar para aprender a lição, evoluir, resgatar o karma, aceitando, no fim das contas, um novo ciclo de reencarnação dentro da prisão. Quer dizer, usar nosso próprio senso de responsabilidade contra nós mesmos. Poderia ser interpretado assim. Menciona um trabalho de pesquisadores como Wayne Bush, que tem um site chamado Tricked by the Light, enganado pela luz, que explora justamente essa possibilidade inquietante. Isso, claro, levanta uma questão bem importante sobre qual seria a verdadeira natureza dessas experiências pós-morte que ouvimos falar. Se a morte não é bem o fim que se pensa, e se essa armadilha da luz existe, o que aconteceria depois dessa interceptação? A fonte vai além, né? Descreve o estado entre vidas de uma forma bem diferente de um paraíso ou descanso. Sim, bem diferente. Não seria um local de paz celestial, mas sim quase como um local de processamento, de reprogramação. Reprogramação? Sim. Como assim? A ideia é que nesse estado, a memória das vidas passadas e talvez até da nossa origem divina seria sistematicamente apagada. Como no mito grego do rio Lete, o rio do esquecimento. Para garantir que a gente comece cada vida zerado, ignorante. Para manter o pilar da ignorância funcionando. Exato. E o que é talvez ainda mais perturbador, a alma poderia ser editada, receber implantes de limitações, medos específicos programados, ou ser induzida a aceitar certos contratos ou missões de vida que, na verdade, aprendem ainda mais ao ciclo. Nossa. Editada. Isso é pesado. E tem alguma base para isso? Eles citam como evidência indireta os relatos que surgem em sessões de hipnose regressiva a vidas passadas ou ao estado entre vidas. Pesquisadores como Dolores Cannon, Michael Newton, eles documentaram muitos casos onde os pacientes descrevem processos muito parecidos com essa reprogramação, com esses implantes e contratos. Claro, é um campo controverso, mas os padrões nos relatos são o que a fonte destaca. Entendi. É um quebra-cabeça com peças bem sombrias. E para tentar reforçar essa ideia de que o nosso mundo é essa prisão, o material apresenta uma lista, né? As tais bandeiras vermelhas. Isso, são como sinais de alerta, indicadores que, segundo eles, apontariam para a natureza artificial e limitadora da nossa realidade. Não precisamos listar todas as 10, mas quais são os temas gerais dessas bandeiras? Elas se agrupam em algumas áreas, sabe? Primeiro, nossas limitações biológicas, que parecem estranhas se a gente parar para pensar. A amnésia ao nascer, a necessidade de matar outros seres para sobreviver na cadeia alimentar, a obrigatoriedade do sono, a entropia constante do corpo. Coisas que a gente aceita como naturais, mas que eles questionam. Exato. Questionam se são realmente naturais ou impostas. Depois tem o forte controle psicológico e social, a programação cultural massiva desde que nascemos, o medo onipresente, o desejo insaciável que a sociedade de consumo estimula. Os pilares de novo: ignorância, medo, desejo, ilusão. Isso. E, por fim, uma aparente desconexão espiritual fundamental, a dificuldade de ter uma comunicação clara e direta com a fonte, com o divino. E também criticam um tipo de espiritualidade que prega a aceitação passiva de todo sofrimento, como se fosse sempre lição ou vontade divina, o que eles chamam de espiritualidade de negação. E até a energia de adoração, que em algumas visões poderia ser uma forma de colheita devocional.
Então são pontos para fazer a gente pensar, né? Será que essas características tão presentes na vida humana são só o jeito que as coisas são ou poderiam ser sintomas de algo mais artificial, limitador? É essa provocação que essas bandeiras querem levantar. Questionar o que tomamos como garantido. Certo. E aí, diante de um quadro tão, digamos, desolador como esse, a pergunta que não quer calar é: tá, e agora? Se alguém ouve isso e sente que faz algum sentido, que ressoa com essa angústia, existe algo a ser feito? A fonte oferece alguma saída? Sim, oferece. E a resposta não é desesperadora. Pelo contrário, é focada numa preparação ativa, consciente, para o momento da transição, da morte física. Preparação para não cair na armadilha. Exatamente. A fonte sugere um caminho prático, um tipo de treinamento da consciência, focado em fortalecer a intenção de não retornar a esse ciclo. E como seria esse treinamento? São vários passos, mas a essência é, primeiro, cultivar uma convicção interna muito forte, inabalável mesmo, sobre essa verdade da prisão e da armadilha da luz. Não é só acreditar, é saber internamente. Uma certeza profunda. Isso. Segundo, fazer um trabalho ativo de desprogramação. Questionar todos os dogmas religiosos, espirituais, sociais que nos foram impostos e que podem nos prender. Limpar a mente das crenças limitantes. Terceiro, praticar meditação profunda. Não só para relaxar, mas para treinar a consciência a se dissociar do corpo físico, da mente pensante e se identificar com o eu observador, a centelha divina. Entender que somos mais do que o corpo e a mente. Quarto, afirmar constantemente a própria soberania espiritual. Usar afirmações como: eu sou uma centelha eterna da fonte, minha vontade é livre, eu não pertenço a este sistema. Empoderamento interno. Quinto, enfrentar e dissolver o medo, especialmente o medo da morte, que é a grande arma de controle. Entender a morte física como uma transição, não um fim. Trabalhar o medo. Fundamental. Sexto, treinar mentalmente o não consentimento, ensaiar, visualizar-se recusando qualquer ordem, contrato, sugestão ou tentativa de persuasão que possa vir após a morte. Dizer um não firme e consciente. Se preparar para dizer não. Sétimo, visualizar um trajeto de escape claro. No momento da morte, conscientemente virar as costas para qualquer luz ou portal suspeito, romper qualquer grade ou barreira energética percebida e direcionar a intenção firmemente para a fonte original, o plérum, o lar verdadeiro. Ter um plano de fuga mental. E o oitavo, repetir, e ancorar tudo isso diariamente. Tornar essas atitudes, essa convicção, essa recusa, quase um reflexo condicionado da alma, para que no momento decisivo a reação seja automática. É um treinamento mesmo. Entendi. É um conjunto de práticas bem focado e que exige disciplina. E tem também uma outra perspectiva que o material traz, né? Uma visão sufi. Ah, sim. Muito interessante essa parte. Usam aquela famosa frase do poeta Sufi Rumi: por que você permanece na prisão quando a porta está totalmente aberta? Isso muda um pouco o foco, né? Sugere que a responsabilidade não é só externa. Exatamente. Introduz a ideia de que a prisão não é mantida apenas por forças externas como arcontes ou demiurgo, mas também, e talvez principalmente, pelas nossas próprias escolhas inconscientes. Pela nossa identificação com o ego, com a personalidade limitada, com as ilusões do mundo. Então a chave estaria mais do nosso lado. A visão Sufi, interpretada aqui, diria que sim. O mundo é visto como uma ilusão, Maya ou Dúnia no sufismo. A fonte divina, Deus, Alá, não está fora, está dentro de nós. A dor que sentimos é, na verdade, um lembrete dessa separação da fonte, uma nostalgia divina. E a prisão maior é o véu do ego, nossa própria mente condicionada. E como isso se conecta com a visão gnóstica? Parece diferente. A linguagem é diferente, mas a fonte argumenta que, no fundo, falam da mesma barreira. O véu do ego sufi seria muito parecido com a ignorância agnosis dos gnósticos.
Nomes diferentes para o principal obstáculo que nos impede de ver a porta aberta. Faz sentido. E essa ideia da chave estar dentro é reforçada por outra citação que eles usam do Evangelho de Tomé, né? Sim, o Lojão 3. Se aqueles que vos guiam vos disserem, olhai, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Antes, o reino está dentro de vós e fora de vós. Dentro de vós e fora de vós. O que isso quer dizer nessa interpretação? Quer dizer que quebra completamente a busca por salvação num lugar externo ou num tempo futuro. Se o reino divino, a conexão com a fonte, já está aqui, agora, presente, tanto dentro de nós quanto permeando a realidade externa, apesar da ilusão, então a libertação não é algo a ser alcançado depois de muitas vidas ou rituais. Seria mais comum. Uma lembrança, um despertar para o que já somos. Uma ativação dessa consciência divina no presente. A chave já estaria na ignição, entende? Só precisamos girá-la, reconhecer essa verdade. Ativação, gostei disso. E eles sugerem algo prático para essa ativação? Sugerem um exercício simples, de 7 dias, repetir internamente, várias vezes ao dia, algo na linha de o reino está em mim, eu não sou desta prisão, como uma forma de começar a reprogramar a mente e realinhar a consciência com essa soberania esquecida, dissolvendo a identificação com a realidade percebida como limitante. Interessante. Um passo inicial para quem se sentir chamado a isso. E voltando um pouco à crítica sobre reencarnação e karma. Sim, é importante reforçar. A reencarnação é vista, nesse contexto, não como um processo justo de aprendizado e evolução, mas como um ciclo repetitivo e forçado, resumido na frase: nasça, sofra, morra, retorne. E o karma? A lei de causa e efeito. Sem a memória consciente das vidas passadas e das supostas causas, o karma perde o sentido de justiça ou aprendizado, segundo essa visão. Ele se tornaria apenas um laço, um contrato baseado na amnésia e na culpa induzida, uma ferramenta para manter a alma presa ao ciclo, justificando o sofrimento. Entendi a crítica. E, em oposição a essa dinâmica cíclica, eles propõem uma outra visão do caminho da alma, né? Uma nova tríade. Exato. Em vez do ciclo nasça, sofra, morra, retorne, propõe uma trajetória linear de libertação, com 3 estágios. Queda, que foi a descida inicial da alma da fonte para a matéria, o aprisionamento. Lembrança, que é o despertar aqui dentro da prisão, o começo da consciência da nossa verdadeira natureza e da situação em que estamos, muitas vezes impulsionado pela dor, pela intuição, por aquele sentimento de não pertencer. E, finalmente, o retorno, que é a jornada consciente de volta para casa, para a fonte original, recusando deliberadamente a reentrada no ciclo da prisão. Queda, lembrança, retorno. É uma redefinição bem profunda do caminho espiritual, né? Sim, o fascinante aqui é justamente isso. O propósito não seria mais evoluir dentro do sistema, aprendendo as lições da prisão, mas sim reconhecer a prisão e escapar dela, retornar à origem. E essa fase da lembrança, esse despertar, teria a ver com aquele sentimento que você mencionou no início de que algo está errado? Exatamente. A fonte conecta essa sensação de profundo cansaço existencial, de não se encaixar neste mundo, de sentir uma saudade de algo indefinido. Eles chamam isso de fadiga do exílio. Seria um sinal da alma começando a se lembrar de onde veio e desejando retornar, um sintoma do despertar. Fadiga do exílio é uma expressão forte. Bom, então, o que a gente tira dessa nossa exploração hoje? Mergulhamos fundo nessas ideias do canal Liberdade Espiritual. Foi intenso. Vimos a hipótese, bem inquietante, do mundo como uma prisão energética agnóstica. Falamos dos supostos mecanismos de controle, da colheita de sofrimento, o tal lush. Discutimos a alegação de que esse conhecimento foi suprimido historicamente. Abordamos a ideia controversa da luz pós-morte como uma possível armadilha. E também o caminho proposto para a libertação, através da consciência, da desprogramação,
da afirmação da soberania interior, da preparação para não retornar. Exato, foi bastante coisa. E acho que a relevância disso tudo, para quem talvez esteja ouvindo e sinta um desalinhamento profundo com o mundo como ele é, ou para quem busca explicações que vão além do convencional, do que é dito oficialmente, é que essa perspectiva, por mais radical, até perturbadora que possa parecer, ela oferece um modelo alternativo, pode, quem sabe, validar certas intuições que a pessoa já tinha, pode ser um convite a questionar mais fundo a realidade que a gente percebe e, principalmente, a explorar a própria consciência de uma forma mais crítica, mais autônoma. Não se trata de aceitar tudo cegamente, então. De forma alguma. É mais sobre considerar uma possibilidade que desafia muito do que a gente acredita. Fizemos um mergulho bem fundo nessas ideias. Recapitulando, então, o que a gente explorou dos trechos do Elder Lag, ele apresenta essa cosmologia onde a Terra é vista como prisão espiritual, gerenciada por Yalda Beoth e arcontes. A reencarnação é descrita não como evolução, mas como um mecanismo forçado de controle para colher energia emocional negativa, o tal do Lush. E a saída desse ciclo não viria por seguir luz ou guias externos, mas por um processo interno de lembrança da própria soberania divina, praticando não consentimento às manipulações e cultivando uma disciplina interior de observação e afirmação da verdade. Uma visão radicalmente diferente da existência, né? Sem dúvida. É uma cosmologia bastante particular, detalhada e com uma consistência interna que o autor constrói nesses trechos. É interessante notar como diferentes narrativas, sejam religiosas, filosóficas ou esotéricas como esta, tentam oferecer uma explicação para a condição humana, especialmente para o sofrimento e para a natureza da realidade que a gente percebe. Sem julgar a veracidade da visão do Lag, a gente pode analisar a função dela como narrativa, né? Ela oferece uma explicação totalizante para o caos, para a dor, para o sentimento de aprisionamento que algumas pessoas podem ter e, ao mesmo tempo, propõe um caminho de libertação bem específico, baseado na consciência individual, na memória e na recusa em participar do que ele descreve como um jogo cósmico de engano. A estrutura interna é coesa. Conecta um falso criador, manipulação energética sutil, ciclos de aprisionamento e um escape pela soberania da consciência. E para deixar nossa audiência com algo para refletir, uma coisa que me chamou a atenção foi a conclusão do próprio autor no material. Depois de apresentar esse sistema todo complexo, com regras, entidades, mecanismos, plano de fuga detalhado, ele afirma: durante muitos anos refleti sobre a vida. Não há nada nesse mundo que eu tenha que aprender. Eu sei que não sei de nada. Este é o último segredo que aprendi. Isso me deixou pensando, como essa afirmação final, esse abraçar do não saber como último segredo, se encaixa com a apresentação de um sistema tão detalhado e aparentemente tão certo sobre como tudo funciona. A prisão, os arcontes, o Lush, as táticas, o escape. Qual seria o papel desse não saber, ou da observação pura, que ele menciona lá na introdução, diante de um mapa tão definido da realidade e da libertação? Como essa tensão aparente entre o conhecimento detalhado do sistema e a sabedoria final do não saber ressoa na busca por entendimento ou libertação que o próprio autor propõe? Fica aí a provocação para a gente pensar. É um estímulo à investigação pessoal e interna sobre a natureza da nossa existência. Certo. Uma ferramenta para pensar mais do que uma doutrina fechada. E para a gente fechar, queria deixar uma última provocação, uma reflexão final, adaptada desse material todo que a gente analisou hoje. Manda. Depois de considerar tudo isso, a possibilidade de uma realidade fabricada, dos controladores, da armadilha da luz, da fuga, fica a pergunta: será que a libertação, para alguns, talvez já não tenha acontecido e a experiência que a gente vive agora é apenas, sei lá, o sonho persistente, a memória residual de ainda se estar dentro da prisão? Uau!
sob o sol de cada feito, cada ambição. Tudo se desfaz, um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se esvai. Nas ruas vazias, ouço um eco furtivo de promessas falhadas e um futuro cativo. O espelho reflete o que já se perdeu. Tudo é passageiro, tudo se corrompeu. Tudo é vaidade, não há como negar. Um brilho falso que nos faz delirar. No fim nada resta, só um grito no ar. Tudo é transitório, tudo se corrompeu. Busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. Eu busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. O coração bate, mas o eco é vazio, correndo atrás do vento, um ciclo sombrio. A vida passa rápida, como um trovão. Tudo é efêmero, é só desilusão. Tudo é passageiro, um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se desfaz. Sempre haverá um anseio, uma busca sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim.